Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, nesse vídeo aqui, eu quero bater um papo com vocês a respeito das declarações do técnico Dorival Júnior pós-jogo contra o Coritiba. Ontem nós perdemos para o Coritiba no estádio Couto Pereira por 1-0. Um gol que saiu de uma penalidade que o Diego Ribas cometeu. Para mim, uma das piores partidas que o Diego já fez na história dele pelo Flamengo. Tem muita gente passando pano pro Diego, dizendo, o cara vai aposentar no final do ano, ficar pegando no pé, criticando. Não é pegando no pé. Ele ainda não se aposentou, ele ainda é jogador do Flamengo. E como jogador do Flamengo, ele vai ser cobrado tanto quanto o Cebolinha estava sendo cobrado há alguma época atrás, tanto quanto o Marinho é cobrado ainda hoje. Se o Dorival Júnior e o Diego Ribas enxergam que ele não tem mais condições de jogar uma partida inteira ou de jogar uma partida em alto nível, que não escale o jogador. Talvez fosse muito mais digno escalar o Diego faltando 10, 15 minutos para que ele possa realmente contribuir com a equipe. E não desde o início, ainda mais de primeiro volante, um homem que tem que proteger o sistema defensivo. Ele não protegeu nada ontem, muito pelo contrário. Deu a vitória para a equipe do Coritiba. Mas o Flamengo estava sendo muito preguiçoso no jogo. Não tivemos oportunidades assim de dizer, se não fosse o pênalti, teríamos marcado ali. Não, o Flamengo foi extremamente preguiçoso. O Flamengo não pode levar esses últimos jogos da temporada com a preguiça que levou ontem. Eu, torcedor rubro-negro nato, não gosto de perder para ninguém, mesmo sabendo que num passado bem recente nós somos campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. E, aliás, justamente por esse passado recente, eu acho que a gente deveria honrar o Flamengo. A gente nada, né? Eles, jogadores e treinadores, deveriam honrar o Flamengo e terminar o ano com o nome do Flamengo lá em cima. Não é justo o Flamengo terminar na pior colocação do Campeonato Brasileiro desde 2016. Bom, vamos olhar o recadinho da Bet7K e depois a gente avalia o que o técnico Dorival Júnior falou juntos. Valeu? Roda o VT, produça. Nação, a Bet7K é a melhor casa de apostas do Brasil. Nela, você tem mais facilidade de realizar os seus saques na hora que você desejar. Além disso, se você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ganhar o dobro para poder jogar. Ou seja, se você investir R$100 em apostas, eles vão te dar mais R$100, você terá 200 para apostar. Se você colocar 200, eles vão te dar mais 200, você terá 400 para apostar. É diversão pura e garantida. Agora, só vai apostar se você tiver mais de 18 anos e tiver aquele dinheirinho sobrando. Bet7K, a melhor casa de apostas do Brasil. Bom, nação, como vocês sabem, eu sempre faço os pós-jogos colocando a coletiva do técnico Dorival Júnior. Como ontem teve o jogo dos viceínos e isso estava atraindo boa parte da nação rubro-negra, os caras estavam muito interessados na vitória do Ituano, que acabou não acontecendo, eu deixei e não fiz o pós-jogo com a coletiva do Dorival Júnior, até porque a coletiva demorou muito para acontecer. Então eu queria analisar com vocês agora, e eu ainda não vi a coletiva, eu gosto de fazer a coisa de forma bem natural, eu não assisti a coletiva dele para assistir agora junto com vocês. Vamos ver então o que o Dorival Júnior falou depois do jogo. Será que alguém teve coragem de perguntar sobre o Diego? Vamos ver então o que o Dorival falou desse Flamengo 0, Curitiba 1, no Couto Pereira. Dorival, boa noite já. Queria que você fizesse uma análise. Foi essa partida diante de um adversário duro, né, que estava vivendo uma situação difícil no campeonato, um jogo de vida ou morte. O que você pode falar do Flamengo, do comportamento do time na tarde de hoje aqui no Couto Pereira? Olha, eu acho que o jogo transcorria de uma maneira até o momento do gol, da penalidade anotada, e depois disso passamos a ter, ou melhor, não tivemos mais jogo. Então, a partir do momento em que saiu o gol do Coritiba, corretamente, penalidade correta, acabou acontecendo que nós não tivemos mais jogo.
E isso daí complicou muito a nossa possibilidade de uma reação, porque o jogo não fluía mais. Passamos a ter um tempo muito grande de bola parada, com muita conversinha, deixou que as coisas acontecessem, jogava-se a bola de um lado para o outro, não se repunham bolas. Foi uma pena isso, porque quebrou muito o espetáculo. A qualidade do espetáculo, até porque se o Curitiba fez o gol, foi por um merecimento. Mas eu acredito que ainda poderíamos ter tido uma outra sorte na partida em razão de tudo que foi feito, de tudo que foi realizado desde o primeiro tempo. A equipe muito bem posicionada, muito bem postada. Difícil infiltrar na equipe adversária, mas as oportunidades que nós tivemos, poderíamos tê-las aumentada essa condição se tivéssemos um jogo um pouco normal, um pouco mais solto, um pouco mais jogado. E não foi isso que aconteceu de determinado momento para frente. Bom, aqui ele está reclamando da arbitragem. O que ele está dizendo é o seguinte: o Curitiba chegou ao gol de forma lícita, merecimento do Curitiba. Claro, foi mesmo. Diego deu uma sapecada dentro da área e acabou que o Curitiba abriu o placar. E aí ele disse que depois disso não teve mais jogo, que o jogo foi muito picotado, e com muitas faltas, com muita bola parada, com o árbitro conversando muito com os jogadores. Gente, isso é perigosíssimo, essa declaração dele. Porque o que mais a gente vê na Libertadores é isso. O que a gente mais vê em jogos contra times grandes é isso. Qualquer time que vier enfrentar o Flamengo, ao fazer o gol, vai se fechar totalmente, mas vai jogar atrás da linha da bola, vai fazer muitas faltas, e agora sabendo que o Dorival não tem recurso para fazer o jogo ficar mais dinâmico nesse tipo de situação. E aí eu quero que vocês me entendam no que eu vou falar agora, por favor. O Dorival Júnior é o melhor técnico do Brasil hoje. Brasileiro, é o melhor técnico. Não tem treinador melhor do que o Dorival Júnior hoje no Brasil, exceção feita ao Abel Ferreira, mas eu estou falando dos brasileiros, ok? Para mim ele é o melhor. Para mim, os 2 títulos que ele ganhou no Flamengo o credenciam a ter mais uma temporada no Flamengo. Por quê? Porque se ele despertou muitas dúvidas na cabeça de dirigentes e até de torcedores como eu também. Por exemplo, se ele pegou esse time no meio do caminho e conseguiu bater campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, será que ele pode melhorar tendo uma pré-temporada toda para trabalhar? Podendo escolher os jogadores que ele vai trabalhar no ano que vem? Porque ele pode escolher os caras que vão atuar no ano que vem como reforços. Ele pode dar aval para quem está vindo aqui, para quem vai chegar agora. E aí eu estou desconsiderando por completo a questão dele ir para a CBF. Eu estou considerando que ele vai permanecer no Flamengo, apesar de que o Flamengo ainda não fez o anúncio, e eu acredito muito que só deve fazer o anúncio no final do ano ou no começo do ano que vem, justamente esperando a movimentação da CBF, para que o Flamengo não tenha de novo um novo caso Jorge Jesus. O que é o novo caso Jorge Jesus? Você renova o contrato agora e daí a um mês o contrato é quebrado porque uma outra entidade, naquela época foi o Benfica, agora pode ser a CBF, tira o treinador do Flamengo. Então eu acho que o Flamengo vai ser prudente dessa vez e vai aguardar para fazer esse anúncio. Mas então eu acho que o Dorival merece ter o contrato renovado, porque contra fatos não há argumentos. Foram 2 títulos, ponto. Agora, ele ganhou 2 títulos sem ter desempenho. Ele foi lá e ganhou. O que o Rogério Ceni, por exemplo, não conseguiu fazer na Copa do Brasil, ele foi lá e fez. O que o Rogério Ceni conseguiu fazer na Libertadores, ele foi lá e fez. O que o Renato Gaúcho não conseguiu fazer na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil, o Dorival foi lá e fez. Agora, o trabalho do Dorival é muito parecido com o trabalho do Ceni, muito parecido com o trabalho do Renato. Ele começa no Flamengo ganhando assim, jogando maravilhosamente bem, dando até algumas goleadas. E depois o time vai perdendo força. E é aí que a gente tem que saber avaliar bem. É essa função que o dirigente tem que ter, do meu ponto de vista, e ser bem frio. E aí eu vou chegar nisso que ele acabou de falar aqui agora. Era novidade quando o Dorival chegou, assim como o Renato e o Rogério, e aquela novidade fazia o elenco jogar
bem, dá espetáculo. E depois que a novidade acabou, com os outros times nos estudando, o Dorival ficou enrolado, porque nós ganhamos Copa do Brasil, Libertadores, sem desempenho. Nós ganhamos, mas nós não tivemos desempenho. O jogo contra o Curitiba foi a mesma coisa, foi bem parecido contra o jogo contra o Atlético Paranaense na Libertadores América. E foi bem parecido dos jogos contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E foi bem parecido com os jogos do Flamengo um pouco antes das decisões da Copa do Brasil. Ou seja, o Flamengo não teve desempenho. O Flamengo não foi aquele time impetuoso que jogou para cima, que dominou, fez um bom jogo no primeiro jogo contra o Corinthians, mas está longe de ser um jogo que tem um desempenho que a gente espera, de um elenco recheado de craques como a gente tem. A impressão que passa para muitos torcedores é que o Dorival não tem recursos táticos. Ele monta bem a equipe, ele dá um bom treino para a equipe. Se tudo sair de acordo com o que ele planejou, o Flamengo vai vencer e vai até golear. Agora, se o treinador do outro lado armar uma arapuca, armar uma armadilha, ou se o time adversário sair vencendo, taticamente, durante o jogo, o Dorival não consegue fazer mexidas. Ele não consegue ter uma boa leitura do jogo. O Diego era para ter saído no intervalo. Ele manteve o Diego no jogo de ontem até os 17 minutos. Deu tempo do Diego fazer mais meia dúzia de lambança, passar vergonha sem conseguir acompanhar os atacantes do Curitiba, até ele resolver mexer. Ou seja, além de ter uma leitura ruim, parece que a gente deve alguma coisa para o Diego. Que o Diego é importante fora de campo, eu até acredito que seja. Que o Diego possa ser contratado pelo Flamengo como um coach, eu até acharia legal. Quando o Flamengo tinha o coach do Jorge Jesus, os jogadores jogavam mais, tinham mais concentração, suportavam melhor a pressão dos jogos, virávamos mais partidas. Então, se o Diego for contratado amanhã pelo Flamengo como coach, eu vou gostar. Desde que ele deixe de exercer essa pressão na cabeça dos treinadores para escalar um ou outro, para proteger um ou outro no elenco. Ele tem que ser o coach e nada mais. Mas colocar o cara em campo, porque o cara foi o primeiro que aceitou o desafio do Flamengo lá em 2016, até quando vai essa gratidão com o Diego? O que o Diego precisa fazer mais para enterrar ele como jogador, para se perceber que tudo tem um início, meio e fim? O Diego passou do fim para muito longe, mas queria eu que o problema do Dorival fosse só com gratidão. A leitura de jogo do Dorival é curta. E aí ele reclama de que a gente não teve jogo. E ele, como treinador, deveria ter maneiras de alterar a equipe ou de mexer com o brio da equipe para sair dessa armadilha. Nós não saímos da armadilha do Vitor Pereira, não saímos da armadilha do Luiz Felipe Scolari. Nós temos sorte. Nós conseguimos ganhar do Atlético do Paraná graças à expulsão do Pedro Henrique. Porque até então, só o Atlético Paranaense tinha tido chances claras de gol. Contra o Corinthians, nós fomos para as penalidades máximas. Graças aos erros de Matheus Vital e de Fagner, a gente conseguiu se sagrar campeão da Copa do Brasil. Então, assim, são pontos que a gente tem que analisar com frieza. É impopular? Claro que é. Mas a gente tem que analisar com frieza. Pô, como é que eu ganhei a Copa do Brasil? Como que foram as finais? Como que foi a trajetória até as finais? Como o time estava jogando no Campeonato Brasileiro? Como é que... Sabe, a gente tem que analisar. E os dirigentes têm mais responsabilidade nessa análise. Não dá para viver só de oba-oba. Ontem, um torcedor rubro-negro falou assim para mim: pô, para quem vivia lutando contra o rebaixamento, eu tô felizão de ter ganhado o tri da Libertadores. Mas quem tá falando disso? Todo mundo tá feliz em ganhar o tri da Libertadores. Todo mundo tá feliz em ser campeão pela 4ª vez da Copa do Brasil. Mas e agora? Acabou. Você quer comemorar? Tudo bem, fica comemorando até quando você quiser. Mas e agora? O futuro do time é qual? O que se pode fazer? Mais uma vez, o Dorival, por uma situação de jogo, foi pego de surpresa e não conseguiu reagir. É aí que está a minha preocupação. Porque quando chegar na Libertadores, o time adversário fez um gol, vai picar o jogo.
E aí nós vamos ficar na fase de grupos? E aí nós vamos ficar dependendo da boa vontade do elenco? Quando os talentos individuais não funcionarem, o time vai cair? Ah, mas estava com reserva. Não, gente. Foi a mesma coisa com os titulares antes. Então, é importantíssimo os dirigentes avaliarem com mais frieza. Você que está aí do outro lado pode comemorar, mas é importante você avaliar com mais frieza o trabalho do atual treinador. Ah, o Fabrício está pedindo já a cabeça do Dorival Júnior. Não, eu estou pedindo para você aí do outro lado, nos comentários aqui, analisar com frieza essa fase que o Flamengo está vivendo. Do mesmo jeito que eu vi esse torcedor defendendo o Dorival, eu vi também torcedores dizendo: renovar com o Dorival em 2022 é igual a renovação de Rogério Ceni em 2020. Por ter ganho o Campeonato Brasileiro, o Flamengo renovou com o Rogério Ceni para 2021. E a gente viu a lástima que foi. Então eu pergunto para vocês, analisando todos esses dados que eu dei, não aquilo que você tem no coração, mas os dados que eu dei para vocês, o que vocês acham que a gente pode esperar de Dorival Júnior para o ano que vem? Coloca aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like e a sua inscrição. Vamos ver aqui o restante da coletiva. Dorival, independentemente do resultado, como é que você está encarando essa reta final? E queria que você falasse também sobre o anúncio do Diego, né, do encerramento da carreira do jogador, que foi importante a liderança dele para o Flamengo nos últimos anos. Eu acho que jogadores como o Diego, né, realmente têm uma importância muito grande, não só em campo, como dentro dos vestiários, e isso foi um diferencial para a nossa equipe ao longo dos últimos anos. Eu tenho que parabenizá-lo pela bela carreira, pela dignidade com que ele está finalizando a sua carreira. Foi um exemplo que deveria ser seguido e enaltecido por todos aqueles que gostam de verem as coisas bem feitas, e o Diego é um desses caras que levam a profissão com muita determinação, com muita segurança, se dedicando ao máximo, se entregando ao máximo em trabalhos e em treinamentos. Por isso, a longevidade da sua carreira, uma carreira vitoriosa, feita em cima de grandes conquistas e jogando por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial. É natural que ele acabou tomando uma posição. Nós temos que respeitá-la, agradecer por tudo aquilo que ele fez, né, ao longo da sua vida, da sua carreira, e que ele deixe aí esses últimos momentos para que nós possamos conviver com essa condição que ele levou ao longo de todos esses anos. Aqui, Dorival. Boa noite. Independente do resultado, não é o resultado que todos nós queríamos, mas olhando pelo lado positivo, jogadores que estão tendo mais oportunidades, mais minutagem, por exemplo, a gente viu o Marinho saindo muito consternado dessa partida, não foi por falta de vontade, mas o saldo positivo, já pensando em 2023, de jogadores que não têm oportunidade com o time titular, mas que agora estão tendo no final dessa temporada. Olha, eu acho que esses jogos aí servem para isso. E independente do resultado, nós não fizemos uma má partida, ao contrário, nós tínhamos o jogo sob controle, né, até o momento do gol. Depois do gol, infelizmente, não houve mais jogo. É uma pena que isso tenha acontecido, mas de um modo geral, assim, muitos jogadores, né, estão tendo uma oportunidade, cada um vai deixando o seu recado. Eu acho que isso é um fato importante. E nós estamos aí observando bastante para que depois, em reuniões, nós possamos ter uma certeza e uma segurança naquilo que queremos colocar a diretoria, assim como também a opinião da própria diretoria em relação àquilo que foram esses últimos anos. Bom, o Dorival Júnior disse que a gente tinha um jogo sob controle, que nós não fazíamos uma má partida, né? Então, eu peguei aqui no SofaScore para a gente poder ver no primeiro tempo o quanto o Flamengo tinha controle da partida. Realmente o Flamengo teve mais posse de bola no primeiro tempo, tá? Foram 65% de posse de bola para o Flamengo contra 35% apenas do Coritiba. Mas o Flamengo teve 5 finalizações no primeiro tempo
contra 6 finalizações do Coritiba. Então, mesmo a gente tendo 65% de posse, o Coritiba teve 6 finalizações, uma a mais do que o Flamengo. Finalizações no gol, o Flamengo só teve uma, o Coritiba teve 3. Então, assim, que boa partida é essa que o time adversário chegou mais ao nosso gol, nos levou mais perigo do que a gente? Para mim tem que ser o contrário. Para a gente ter feito uma boa partida, nós teríamos que ter, no primeiro tempo, que ele fala ali que até a penalidade o Flamengo jogou melhor. Como que a gente jogou melhor? Se o Coritiba nos colocou mais vezes na lona do que a gente a eles. Uma finalização no gol nós tivemos no primeiro tempo. O Coritiba teve 3. Nós tivemos 5 finalizações no total do primeiro tempo. Coritiba teve 6. Já no segundo tempo, quando ele diz que o jogo ficou muito picado, que nós não tivemos mais jogo, o Flamengo teve 70% de posse de bola contra 30% do Coritiba. Ou seja, o Flamengo passou a ter mais domínio. Se eu tenho mais domínio, eu não pico tanto o jogo assim, concorda? E aí o Flamengo teve 8 finalizações contra 3 do Coritiba. Tá vendo como a leitura de jogo dele é ruim? Ele é um bom treinador, ele é uma boa pessoa, mas a leitura dele é ruim. O segundo tempo já estava 1-0 para o Coritiba. E ele fala que depois do pênalti, o jogo não aconteceu mais. Só que o Flamengo, depois do pênalti, ficou 70% com a posse de bola. E finalizou 8 vezes. Ou seja, teve jogo, Dorival. O Flamengo teve condições de finalizar 8 contra 3. Só que tem um detalhe. Finalizações no gol. De novo, o Coritiba teve uma finalização no gol. Das 3 que tentou, conseguiu acertar uma vez no gol. E das 8 finalizações no segundo tempo que o Flamengo teve, nenhuma foi no gol. Então teve jogo, Dorival. Teve jogo. E eu tô até curioso para ver o número de faltas dessa partida, porque para ter tantos problemas de paralisação assim, eu creio que a gente deve ter tido muitas faltas, né? Nós tivemos, no total dessa partida, 24 faltas, que é muito pouco. Então o jogo não ficou tão parado assim, como o Dorival Júnior falou. Foram apenas 24 faltas, em mais de 90 minutos. Eu não sou bom de matemática, não. Jornalista nunca é. Vocês mesmo façam as contas aí. Mas foram poucas faltas, 24. Sendo que 13 faltas foram do Coritiba e 11 do Flamengo. Então não foi um jogo picadinho assim. Jogo picadinho tem 50 faltas, 60 faltas. Teve jogo. O Dorival não faz uma leitura de jogo adequada, pelo menos do meu ponto de vista. Vocês podem comentar aqui embaixo se vocês acham que a leitura dele está certa ou errada. Os números mostram que ele está errado. Dorival, boa noite. O Flamengo ganhou muito esse ano, né? Copa do Brasil, Libertadores. Falta 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Quais são as motivações do Flamengo para esse restante de temporada? De alguma maneira, talvez, observar muito bem alguns jogadores para o ano que vem? De certa forma, encontrar outros meios desse time jogar? Quais são as motivações reais do time flamenguista? Eu acho que oportunizamos uma melhor condição àqueles que não tiveram tantas oportunidades. A finalização da carreira do Diego, que tenhamos aí mais 2 jogos e façamos esses 2 jogos como nós fizemos os 2 anteriores, com muita segurança daquilo. Peraí, gente, eu acho que eu entendi a pergunta errada. Eu vou voltar na pergunta, porque, sinceramente, eu acho que eu entendi errado. Quais são as motivações reais do time flamenguista? Eu acho que oportunizamos. Quais são as motivações do time flamenguista, né? Olha a resposta dele. Uma melhor condição àqueles que não tiveram tantas oportunidades. Uma melhor condição àqueles que não tiveram tantas oportunidades. Boa, Dorival. A finalização da carreira do Diego. A finalização da carreira do Diego? Então, uma das motivações do Flamengo para esses 2 últimos jogos tem a ver com o Diego? Quer dizer que o projeto do final do ano do Flamengo tem a ver com a finalização da carreira do Diego, ou seja, vamos ver o Diego mais vezes em campo esse ano para finalização da carreira. Gente,
Sabe, eu vou deixar para vocês falarem agora, porque para mim eu não quero nem mais escutar o que o Dorival tem a dizer, porque se uma das motivações para terminar o ano é a finalização da carreira do Diego, então nós nem precisamos mais assistir os 2 jogos. É brincadeira, o Dorival Júnior tem esse defeito também. É muito apegado a jogadores. Você tá doido? Eu não sei se foi um trauma que o Diego Alves criou nele lá em 2018, mas que agarramento quer dizer que a prioridade do Flamengo nos últimos 2 jogos é a finalização da carreira do Diego. Parei. Coloca aí nos comentários o que vocês entenderam sobre tudo isso. Deixa o seu like, por favor. Se inscreva no nosso canal. Compartilha o link dos nossos vídeos para que mais torcedores rubro-negros venham, nos conheçam e, quem sabe, fiquem aqui conosco. Tamo juntos, nação. A finalização da carreira do Diego é a prioridade do Dorival para essas 2 últimas partidas. Parei tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.